Olá, meus amigos, estamos começando mais um Ponto a Ponto. Hoje eu recebo Eva Rain, que é psicóloga e presidente do Centro Espírita Viana de Carvalho. Sim. E hoje a gente vai conversar sobre depressão. Então, acho que é um assunto comum a todos. Quem não tem, não sofre, mas conhece alguém que tem ou já teve depressão. E é sempre bom a gente conhecer um pouquinho mais para a gente poder auxiliar os nossos amigos e nos auxiliar também, né? Seja muito bem-vinda, Eva, seja muito bem-vindo vocês aí de casa que nos assistem pela Rede Amigo Espírita. Nosso amigo Carlos está aí no chat para mandar as interações de vocês, as perguntas, os questionamentos, as experiências de vocês, as vivências, que como vocês sabem, vocês fazem parte desse nosso bate-papo. Então é só puxar a sua cadeira aí e começar a participar aqui com a gente. Então, Eva, muito bem-vinda. Boa tarde a todos, é uma imensa satisfação poder estar aqui e poder trazer essa contribuição de falar um pouco sobre a depressão, tirar algumas dúvidas, mitos, fantasias, não é? Sobre essa questão que muitas vezes existe um tabu para ser falado. Então vamos ver no que é que podemos contribuir, né? Então vamos lá, para a gente começar, eu queria que você nos explicasse o que é a depressão e como a gente pode diferenciar a depressão de uma simples tristeza, de um incômodo emocional. Isso é fundamental. Muitas pessoas, ao sentirem uma tristeza, elas podem se considerar logo tendo depressão. E isso é um equívoco. A tristeza, ela é um sentimento inerente ao ser humano. Qualquer pessoa pode ter tristeza, como alegria, angústia, momentos de ansiedade, momentos de tensão, momentos de alegria. Mas eu sentir tristeza diante de uma perda, de uma frustração, de uma situação X que eu presencio, é natural, é humano, é humano. Agora, a depressão vai se diferenciar porque é uma tristeza que ela perdura. Ela vai ter uma permanência bem mais longa do que um estado de tristeza. Ela não é uma manha, como muitos dizem, ela não é um fricote, como alguns querem também considerar, não valorizando, não a reconhecendo como uma problemática séria, uma doença, um distúrbio que merece ser tratado adequadamente. Não vamos ser com meias dúzias de palavras, ou tomando um chazinho, ou fazendo determinadas práticas, que isso se resolve no piscar de olhos. A depressão tem que ser encarada com seriedade e tomada a providência necessária. E aí mais adiante a gente pode ver os tipos de tratamentos que podem beneficiar uma pessoa depressiva. Eva, quem pode ter depressão? Qualquer pessoa? Qualquer pessoa pode ter depressão. Alguns até chegam a dizer que depressão é doença de rico, que pobre não tem isso. Ou é doença de idoso. Não. A depressão, ela não escolhe a quem. E ninguém a escolhe também. Então a depressão ela pode surgir na infância, na adolescência, na juventude, na terceira idade. Ela pode aparecer para brancos e negros, de qualquer parte, ou índios, ou qualquer parte do planeta. Ela pode aparecer para pobres, ricos, classe média, enfim. Não existe um público X. Uma camada X que vai sofrer de depressão. É algo que pode qualquer pessoa, em qualquer fase de sua vida, encontrar-se em momento depressivo. É claro que algumas pessoas vão ter mais assim, uma vulnerabilidade, né? Elas vão estar mais susceptíveis a isso, até por questões hereditárias também. Mas temos que levar em consideração que a depressão pode bater na porta de qualquer pessoa. Inclusive uma criança? Sim, até de bebê. Tem uma depressão, inclusive com crianças, com bebês, que se chama a depressão do crepúsculo do dia. Tem mães que ao entardecer, quando vê o seu bebê chorando muito, pensa que é cólica. Quantas mães desesperadas pensam, meu bebê está com cólica, tome remedinho para cólica e essa cólica não passa. E quando às vezes vai dando lá para 7 horas da noite, esse bebê vai acalmando. Mas aí você observa que entre 15 para as 5, no entardecer mesmo, esse bebê começa a ficar inquieto, a chorar.
Então se chama a depressão do crepúsculo do dia, que é típica do bebê. Então tem que reconhecer isso, não como uma cólica, mas não que quando criança chora não possa ser também cólica, tá? Mas muitas vezes o bebê, a criança, ela tem depressão. E muitas vezes ela é confundida com uma criança, alguns dizem assim, é ligada na tomada. Meu filho, meu neto, meu vizinho, meu amigo, meu irmão, olhe, ele é virado. Ele é uma criança com muita energia. E me mandaram colocar na natação, no judô, no futebol, enfim, enche a criança o dia todo de atividade, passa a ter uma agenda mais cheia do que de um executivo, né? E a criança não tem oportunidade nem de brincar, nem de ter momentos livres, de não fazer nada que eu digo de uma obrigação. E isso, muitos educadores se confundem quando vê uma criança hiperativa, agressiva, com baixo rendimento escolar, uma produtividade que fica bem a desejar, e quando se pensa que esse menino é apenas um menino rebelde, um menino agressivo, ou um menino mal educado, um menino ou uma menina, pode ser um sintoma, uma marca da depressão que até então não foi percebida. E ele se defende do processo depressivo com toda essa inquietação, com toda essa hiperatividade, como defesa. Quando ele age assim é porque ele ainda tem uma esperança dentro dele para superar aquela dor e aquele sofrimento. Então, muitas vezes se confunde uma criança hiperativa encobrindo uma questão depressiva. É diferente do adulto, que se imagina quando se fala em depressão, logo com aquele estado sofrido, apático, abatido, que um adulto geralmente apresenta. Mas a criança não. Ela pode ser uma criança bastante inquieta, bastante hiperativa, por ter um processo depressivo e as pessoas ainda não terem diagnosticado, né? A depressão, quanto tempo ela pode perdurar? Ou se ela pode ir junto conosco para as outras vidas depois do desencarne? A depressão, ela pode durar meses, ela pode durar anos, ela pode durar décadas, ela pode durar encarnações. Se durante esta encarnação eu não trato adequadamente minha psique, meus processos mentais, minha estrutura emocional, e eu desencarno com depressão, o fato de desencarnar, de passar daqui, desse plano material para o plano espiritual, ele não vai me dar o que é que eu não conquistei. Ele não vai me trazer o que é que eu não tive. A única herança que eu levo desse plano é o que eu conquisto. Comigo não vai título, não vai carro, não vai dinheiro, não vai joia, não vai nem a carteira de identidade, eu digo. A única coisa que eu levo comigo é a minha psique, é a minha consciência, é tudo que está registrado no meu processo mental, inclusive o processo depressivo. Então, se durante uma vida, eu não, neste momento encarnado, eu não trato um processo depressivo, o desencarne não vai me libertar disso, porque a depressão não estava no meu corpo físico, a depressão não estava no meu cérebro, a depressão estava na minha estrutura emocional, que é essa que me acompanha eternamente. Então, eu tenho chance de no plano espiritual me tratar. Se sabe que no plano espiritual existem tratamentos, existem os psiquiatras no plano espiritual, psicólogos no plano espiritual. Se formos ver a obra de André Luiz, você vai ver menções de tratamento espirituais. Se formos ver na obra de Luiz Sérgio também, o trabalho que ele faz com drogados, com viciados em álcool ou em droga, com prostitutas, que é feito no plano espiritual de recuperação. Mas, aonde eu estiver, eu tenho meu livre-arbítrio. E a melhora vai depender muito da minha disposição interna de querer me recuperar, querer me resgatar, querer me libertar dessas amarras, né? Então, no plano espiritual, eu tenho possibilidade de me tratar emocionalmente. E isso vai facilitar com a próxima encarnação. Mas eu posso, mesmo desencarnada, não me tratar, não evoluir, não atingir um grau de compreensão e de maturidade que, ao reencarnar, eu já venha psiquicamente
mais equilibrada. A nova família que me adota, que me recebe, ela pode me dar grandes oportunidades de me reestruturar emocionalmente bem melhor. Mas eu também posso reencarnar numa família que não me favoreça muito. Ao contrário, até endossar mais ainda meu quadro depressivo. Então eu posso estar aqui com depressão, desencarnar com depressão, permanecer no plano espiritual com depressão, reencarnar e trazer. E são os casos mais difíceis da gente tratar de depressão, é quando esse ser apresenta o quadro depressivo e você tenta encontrar, baseado na psicanálise, que é a linha que eu trabalho, baseado nos estudos da própria psiquiatria, o que justifica aquela depressão, e você às vezes procura e não acha. E quando você vai vendo uma escuta mais espiritualista, você vai tendo uma noção onde a causa, muitas vezes, que levou aquele quadro depressivo, não foi nessa encarnação. Não foi de traumas da infância ou de uma adolescência, ou não se prende só por uma questão genética, mas que são conflitos emocionais trazidos de longas datas. Né? Por isso que muitos até escolhem passar por provas tão difíceis, chega até para aliviar, quando a gente mais adiante pode falar os sintomas, né, o que leva à depressão, que um deles é a culpa. Então, enquanto não se liberta desses processos, você pode estar sempre fazendo um quadro depressivo. Né? É justamente isso que eu ia perguntar. O que causa a depressão, né? O que a gente pode fazer para nos distanciar dessas armadilhas que podem nos fazer cair na depressão? Para falar da depressão, a gente não pode se prender apenas em um único ponto. Não podemos cometer o erro, a falha, nós como espírita e como também da área da psicologia ou da psiquiatria, nós não nos podemos nos prender, sermos radicais e achar que a causa só é explicada através dessa ciência ou dessa filosofia. Então, através da psiquiatria, se considera muito que um dos fatores que leva a quadro depressivo é uma disfunção, um desequilíbrio na produção de alguns hormônios, antes de tudo, na questão dos neurotransmissores, onde vamos ver uma certa deficiência, alteração da produção de noradrenalina e de serotonina. Por isso que os antidepressivos, eles são estimuladores desses hormônios, eles vão atuar nessa área dos neurotransmissores. Então é por isso que é importante não desconsiderar a contribuição da psiquiatria. Ela tem sua função, ela vai atuar numa área, na parte química do corpo. Nós somos química também, não é? Então, na parte química do corpo, temos que levar em consideração as causas psicológicas. Traumas, dificuldade de suportar perdas, dificuldade de viver lutos de uma forma normal. O luto é também um sentimento inerente ao humano. Se vive o luto, até os animais podem viver o luto. Então, eu posso viver o luto, mas o luto de uma maneira saudável, aceitável, onde eu vou me entristecer, vou ter saudade, vou sentir falta do meu ente querido, ou da perda de um emprego, ou de um objetivo, de um sonho, de uma causa, e eu me deixar levar por esse sentimento de angústia. Então, isso é normal, mas isso passa. Agora, se eu tenho uma incapacidade de suportar frustrações, perdas, eu vou transformar esse meu luto no luto patológico. Eu posso perder um ente querido hoje, sofrer, ter saudade, mesmo sendo espírita, né? Que se pense que espírita não pode ter saudade, não pode chorar, não pode entristecer. O seu ente querido está lá no velório, ele tem que estar rindo, feliz da vida, comemorando, como se fosse proibido espírita sentir saudade. Tem gente até que conta vantagem disso. Ah, minha mãe, meu marido morreu, não derramei uma lágrima. Por que não pode derramar uma lágrima?
E por que não pode levar uma mamãe? Se eu amo, eu sinto saudade. Não é só sentimento de posse, de controle, mas por que eu não posso sentir saudade? Né? Então, em um dos livros, eu achei interessante quando se pergunta assim, já me lembro, foi no livro Na Hora do Adeus, né, que Luiz Seixas, esse livro eu recomendo a várias pessoas, quando ele faz uma grande reportagem, assim, não digo uma reportagem, porque realmente foi uma grande pesquisa que ele fez em vários velórios, onde ele mostra a importância do familiar no momento da partida. Né? E aí alguém disse, é prejudicial, é errado chorar no velório, e aí, é errado uma mãe chorar a perda de seu filho, e aí diz, é o mesmo que pedir uma rosa para não cheirar, para não ter odor, para não ter cheiro, né? Então é impossível esperar que uma mãe não chore a perda de seu filho, ou vice-versa, ou outro ente querido. Então isso é natural, isso é humano. Agora, o que é que eu vou fazer com essa minha dor, e que condução ela vai ter, que intensidade ela vai atingir, aí é diferente. O que vai diferenciar da minha tristeza para o meu luto patológico é exatamente essa intensidade. Como eu vou lidar com o meu sentimento de perda e de sofrimento. Outra causa que leva à depressão é a culpa. Sentimentos de culpa trazidos ou desta encarnação ou de vidas passadas. E às vezes culpas tão milenares, que inclusive não só se manifesta através de uma depressão, mas uma culpa que já vem sendo carregada e não superada de longas datas, ela muitas vezes se materializa em forma de doença física, não só doença mental, mas de doença física. É aí que vamos ver muitas vezes as doenças psicossomáticas, doenças que a medicina aí tenta de todas as formas curar e não consegue, não atinge. O remédio está certo, o médico é bom e o cliente não responde, não corresponde e não coopera. Porque muitas vezes há um certo boicote do cliente. Muitas vezes ele não permite se curar, porque ele não se permite ser feliz. Ele não se permite direito à vida. Ele não se permite novas chances. Então ele vive eternamente a se culpar, a se condenar, a se recriminar, um sentimento de desvalia muito grande. Então esses são casos difíceis também de serem tratados, porque alguns, eles identificam a culpa nessa atual vida. A culpa de um mau proceder na juventude, ou até mesmo na infância, que às vezes acontecem situações que a criança registra como que ela foi responsável por aquilo, até crianças, filhas de pais suicidas, que é como se a culpa foi dela que a mãe morreu. Né? Então, quantos que carregam, ou esposas que carregam a culpa por um filho ter se matado, ou um marido, então tem tudo isso. Mas tem uns que trazem uma culpa que você não chega, você não identifica, porque está muito atrás. E são pessoas que ainda não se perdoaram. Para que haja um avanço, uma melhora no quadro depressivo, a primeira coisa para quem a depressão foi desencadeada por um processo de culpa é o auto-perdão. É o reconhecimento de que ele não é perfeito, de que ele não é onipotente, de que ele tem limites, de que ele tem falha, que ele está em evolução, que ele está crescendo. Então, são pessoas muitas vezes de um grau de exigência imenso. Elas não se permitem errar, não se permitem falhar, têm uma postura exageradamente perfeccionista. Então, a autocondenação bate na porta todo dia. Então, fica difícil se tratar assim. Temos doenças também físicas que desencadeiam processos depressivos. Temos os fatores psiquiátricos, os fatores psicológicos, mas temos doenças como, muitas vezes, acometido do câncer, do Parkinson, a mulher na menopausa, a mulher viver todo o seu processo de climatério, que demora às vezes 10 anos no processo do climatério, e as alterações hormonais podem levar a quadros seríssimos de depressão. E quantas mulheres que sofrem de depressão quando estão na menopausa e não sabem o que é depressão?
As são taxadas em casa como chatas, aborrecidas, irritadas, estressadas. Aí isso aí, esse nome virou moda, né? E quando um cliente diz para mim, minha mãe é estressada, meu marido é estressado, eu pergunto, o que é estressado? Aí ele se surpreende, diz, mas você não sabe o que é estressado? Eu disse, não, o seu estressado não. O que é estressado? Porque o meu estressado pode ser uma coisa, o seu estressado pode ser outra. Então, hoje em dia, as pessoas pegaram o nome estressado e colocaram nessa palavra um monte de coisas. Raiva, rancor, medo, irritabilidade, ansiedade, né? E tudo isso virou estresse. Agora, o que é o teu estresse? Aí a gente vai precisar destrinchar esse estresse para ver o que é que está embutido nessa palavra e tratar adequadamente. Então, temos os casos de disfunções físicas que levam processos da tireoide, também disfunção da tireoide, pode levar a um quadro depressivo. Então, sempre é importante ter uma visão ampla, uma visão não radical, uma visão não presa unicamente a uma leitura, a um conceito. Você, na vida, exige toda hora uma flexibilidade. Não é falta de opinião própria, não é isso. Mas exige de você uma flexibilidade para não correr o risco do radicalismo, do preconceito e da discriminação. Então, se eu não conheço, é melhor que eu não teste meu comentário. Para não correr o risco de um julgamento e uma condenação olhando apenas por um prisma, né? Então, a gente tem que ver uma problemática olhando por vários ângulos, inclusive tratando também por vários ângulos. E os sintomas? Porque algumas pesquisas apontam que muitas pessoas sofrem de depressão, mas não têm consciência que são pessoas que têm depressão e, consequentemente, não se tratam. Isso. Bom, sintomas físicos. Quais são os sintomas físicos que eu posso ter? Dor de cabeça, enxaquecas frequentes. Eu posso ter dores nas articulações, dores musculares, ganho de peso excessivo ou perda de peso. Eu posso ter alteração do sono, tanto para um sono excessivo, como a diminuição do sono ou um sono irregular. Não é um sono que a gente considera um sono restaurador. Você dorme e muitas vezes acorda mais cansado que quando foi dormir. É um sono que não lhe traz paz. Que ao acordar, você vem, como diz assim, acordei destruído, detonado. Né? Então, nós podemos ter doenças que se repetem sucessivamente, porque o corpo está falando de uma emoção presa, que nem sempre ele consegue botar na palavra falada o sentimento, a emoção. E a forma que ele vai ter de expressar aquela angústia, aquele sofrimento, vai ser através do corpo físico. Por isso que podemos considerar o corpo físico como escoador. Através do corpo físico, muitas, mazelas da alma, elas se materializam e quando se materializa, muitas vezes dá a oportunidade de tratar ali num órgão físico mais palpável. Só que não vai resolver o problema, porque a origem não está ali. Ela está se refletindo, ela está estourando. Né? E sintomas, além do corpo físico, irritabilidade, dificuldade de concentração, alteração do humor, são pessoas que variam muito, apatia, indiferença. O mundo passa a ser um tanto cinzento. As coisas, eu digo, nem fede nem cheira, são indiferentes. O que antes dava prazer, já não tem mais. Atividades, esporte, passeio, lazer, visita a um familiar, uma viagem, até a vida sexual fica comprometida. Porque o que antes daria prazer, hoje é indiferente. São pessoas que evitam o contato coletivo, social, família. O deprimido, ele de preferência vai gostar do seu quarto, também de preferência cortininhas fechadas, luzinha apagada, deitadinho em sua cama. O deprimido
é bem frequente você ver um deprimido deitadinho, todo encolhidinho com uma posição fetal. Geralmente tem muito frio, o deprimido. A apatia, a desmotivação, a falta de interesse por tudo. Começa atividades, muitas vezes começa um curso, começa um estudo, começa um esporte, começa e não termina nada. Muitas vezes começa e para na metade. Às vezes eu vejo jovens que fazem um curso, não dá continuidade, aí não gostou, passa para um outro curso, e vem outro e outro, já passou em 5 cursos na universidade e não se define. Aí diz, não, porque muitas vezes não adianta ficar procurando um curso enquanto você não encontrar o seu percurso, o seu mundo interno. Enquanto você não mergulhar dentro de você e conhecer o seu mundo interno e aonde você está vulnerável, quem você é, fica difícil de você escolher quem você vai ser. Por isso que alguns jovens e adolescentes, quando ficam muito nesse conflito, e alguns pais com muita pressa que eles se definam e escolham logo suas profissões, e eu alerto, eles ainda estão numa fase que não sabem nem quem são. Como é que podem saber o que vão ser? Isso no estado normal de um jovem. E um jovem que está em processo depressivo, mais ainda, porque ele não tem gosto pela vida. A vida passa para ele um tanto sem sal e sem açúcar. Tudo é insosso e aguado. Não tem brilho, não tem colorido. Então, escolher uma profissão quando você não sabe nem mesmo quem é você, é difícil. Não tem motivação, não tem plano, não tem objetivo, não tem projeto. Né? Então, vem também a dificuldade de concentração, que interfere no trabalho, interfere no estudo, dificuldade de relacionamento, são pessoas amargas, pessimistas, derrotistas, tudo vai vendo logo um obstáculo. Eu gosto de fazer assim uma comparação, a beleza está no olho do admirador. Um dia de chuva, se você está bem, um dia de chuva, você pode olhar, ver e dizer, que dia lindo, como é bela a chuva. O som da água, a música da água, o som da água como traz uma tranquilidade, como é calmante, como é bonito até um dia nublado. O friozinho me convida agora a comer uma pipoquinha, assistir um cinema, tomar um chocolate quente. Eu vou aproveitar hoje que não está tão quente para eu poder fazer tal atividade sem estar suando. Ele vê um lado positivo de um dia de chuva. O deprimido, ele nesse dia de chuva, mais do que qualquer outro, vai ser uma grande angústia. O que uma pessoa que está bem pode ver no dia de chuva, tantas vantagens, o deprimido só vai ver o lado negativo. Aí diz, mas também dia de chuva não ajuda. Então vamos comparar com o dia de sol. Alguém que está bem, mesmo que seja um dia bastante quente, em João Pessoa, com 35 graus, ele vai aproveitar, nem que seja para lavar roupa e tirar o mofo que guardou o inverno todinho. Ele vai botar o sapato no sol, ou então ele vai aproveitar a praia, ele vai aproveitar até para dar banho no cachorro, lavar o carro, ele vai aproveitar um dia quente, um dia de sol para cuidar das plantas, ele vai aproveitar para qualquer coisa, porque ele sabe aproveitar cada momento que ele chega. Mas um depressivo num dia de sol, ele vai reclamar também. Que dia infernal, isso é um calor triste. Eu não posso fazer nada, eu não posso sair de casa, é um incômodo. Tudo é motivo de reclamação, tudo é motivo de queixa. Então, o mesmo dia de sol pode ser encarado por mim de um jeito, por você de outro. A mesma coisa com o dia de chuva. Então, eu vou ver e admirar no mundo externo o que se passa no meu mundo interno. Então, nós estamos sempre fazendo projeção e introjeção do mundo externo, do mundo interno com o mundo externo. Então, as leituras da vida se passam por aí. Então, quando eu organizo o meu mundo interno, quando eu faço essa reconstrução interna e organizo meus espaços internos e estou bem comigo, eu consigo enxergar a beleza em qualquer lugar. Mesmo em situações muitas vezes trágicas, difíceis. E aí até comparo, do lixão não se tira obra de arte, do lixão se tira obra de arte. Então, de situações difíceis, uma pessoa que está bem consigo, ela pode tirar proveito de uma doença.
de uma tragédia, de uma crise da família, e não se colocar como vítima do mundo, o coitado, o infeliz. Mas ela pode aproveitar tudo isso como forma de crescimento. O deprimido não. Ele encara como um castigo, que ele não merece, é porque é para mim, é porque é comigo mesmo, só porque é minha vez. Tudo é como se o mundo conspirasse contra ele. Então, é uma criatura de um conviver difícil, bem difícil. Aí, quanto mais adiante, a gente pode falar da importância da família no momento desse, não é? Eu ouvindo você falar, me sujeitando a situação, às vezes, esse mau humor, essa satisfação, principalmente quando a pessoa já tem uma certa idade, a gente costuma dizer, não, isso é coisa da idade. Sim. A pessoa vai ficando velha, vai ficando ranzinza. E às vezes deixa passar a depressão despercebida, não percebe que ali tem algo mais sério, mais complexo. A depressão da terceira idade, como é frequente? E não precisa estar com 70, 80 anos, né? Até porque quando começa a ver as quedas dos hormônios, aí vem também a interferência hormonal, já começa a fazer uma bagunça no organismo, e esse descontrole hormonal também vai levando a quadros depressivos. Vai vindo o surgimento também das doenças. Ao envelhecer, a máquina vai começando a apresentar mais falhas, mais defeitos, devido ao longo tempo de uso. Então, não tem como chegar aos 80, aos 90, com tudo funcionando tão perfeito. Isso tudo vai mexendo também na parte psíquica. Porque quem até então tinha metas, projetos, objetivos, tinha sonhos, tinha amanhã, de repente, ele se vê numa fase da vida dele, onde ele já não tem mais tanto projeto. Ele não tem mais tanta meta. Ele não tem mais tanto que almejar. As pessoas já não colocam na mão dele mais tanta confiança, credibilidade e tarefas. O próprio jovem, o filho ou os netos, às vezes já vão começando a subestimar a capacidade do idoso de fazer determinadas coisas. É como se ele fosse perdendo a dignidade, a identidade e a capacidade de escolha. Logo mais, os filhos muitas vezes vão logo chamando seus pais de meu velho, minha velha, meu velho. Alguns podem achar lindo, uma graça chamar assim, mas ninguém nunca perguntou ao seu velho e à sua velha se eles gostam de serem chamados assim. Não é? Então, a tendência é o jovem achar que sua juventude ela é eterna. Ele nunca vai envelhecer. É a onipotência da juventude. Né? E ele não, a nossa cultura, no Brasil principalmente, que até então era um país jovem, e agora vai ter que ter toda uma reforma social, cultural, antropológica e tudo mais, porque o Brasil está deixando de ser um país jovem para ser um país idoso. Então vai ter que ter reformas. Eu me lembro, quando eu era criança, minha avó, ela só tinha mais liberdade de fazer coisas quando ela viajava para a terra natal dela, que era a Alemanha. E lá ela tinha liberdade até de usar calça comprida, por incrível que pareça. Aqui na época, quando minha avó, ainda encarnada, se ela usasse calça comprida, o povo ia ridicularizar como é que uma velha usa calça comprida. Hoje você vê uma senhora de 50, de 60 anos tendo atividades esportivas, culturais, sociais, de lazer, de turismo, de encontro com amigas, de atividades que ela ainda é gente, mas tempos atrás não. Então nós temos hoje uma faixa etária dos seus 70, 80 anos, foram idosos que não tiveram o privilégio de passar por esses 50, 60 anos sendo considerado como gente. É aquele da família que não diz mais nada com nada, que não se leva em consideração a sua experiência, a sua vivência, tudo está ultrapassado. O que ele diz é mico, né? Como alguns adolescentes, não, isso é mico, eu vou pagar mico, não tem nada a ver, e não se valoriza o conhecimento do idoso. Então, o idoso, devido a essa própria desvalorização cultural, vive as questões orgânicas do enfraquecer mesmo da matéria, a falência que vai tendo aos poucos dos órgãos, e
ele vai fazendo seus quadros depressivos e ele vai sendo visto pelos mais novos como o chato e o rabugento. Mas porque o mais jovem ele não está preparado para entender o seu idoso. E aí o idoso vai perdendo autonomia, vai perdendo o direito de escolha, de liberdade. Os filhos muitas vezes invadem a casa de um idoso e tiram dele o direito até de escolher a ornamentação de sua casa, de escolher o que querem fazer. Eles terminam muitas vezes até infantilizando o seu idoso. Então é muito frequente o idoso entrar em quadros depressivos, mas ele vai ser visto como, já está velho. Olha, não ligo muito para papai, para mamãe, para sua avó. É coisa da idade, tá velho. E aí, se você reconhece no idoso que está dormindo demais, que está com alteração do sono, que não consegue mais ter algumas lembranças, e você só considerar como questão da velhice, e não dá oportunidade desse idoso de fazer um acompanhamento psiquiátrico para melhorar sua qualidade de vida, levar para uma terapia também, mas não adianta fazer terapia. Alguns clientes, quando chegam a mim na terceira idade, alguns dizem assim, e ainda serve? E adianta eu fazer terapia já com essa idade? Aí quando são alguns que são espíritas, aí eu pergunto, a senhora acredita que a vida continua, não é? Aí ela fez, acredito. Então, o que é que vai ficar depois do desencarne? Não é o espírito? Então, se não der tempo de tratar tudo aqui, a senhora trata lá. Dá continuidade ao seu tratamento psiquiátrico e psicológico no plano espiritual. Não tem problema. E já vai tratando, já está adiantando o serviço. Já começa aqui para facilitar até o desencarne. Dê seguimento do plano espiritual, porque quando reencarnar, já vem bem melhorado nessas questões. Outras pessoas ainda perguntam, enquanto há vida, e que a vida sempre há, não é? Mas enquanto aqui, algumas que não têm essa visão reencarnacionista, espiritualista e tudo mais, eu disse, não está viva? A senhora sabe o dia que vai partir? Não. A senhora não quer qualidade de vida? Não quer hoje estar se relacionando melhor em casa, com seus familiares? Não quer se livrar um pouco de tanto peso, tanta angústia? Quero. Então não vamos pensar quanto tempo de vida tem, mas quanto tempo na vida você tem de qualidade de bem-estar. Se hoje pode ser um dia feliz, hoje é hoje. Amanhã eu não sei. Aí faz igual o lema do AA, né? Hoje, pensar no hoje. Hoje eu consegui isso. Eles não dizem sempre, por hoje eu não bebi. Então, por hoje eu fui feliz. Porque tudo que eu tenho, esse exato segundo, tudo que eu tenho, tudo que você tem, agora, esse exato segundo. Meia hora na frente, 5 minutos na frente, não nos pertence. Só exatamente agora. Então, aí, não pensamos então no futuro? Sim, temos que pensar no futuro. A nível de escolher boas sementes hoje, fazer um bom plantio hoje, para colhermos bons frutos amanhã. Assim temos que pensar no futuro. Mas não deixar de viver o presente e só viver do passado ou do futuro. Não é? Então, é importante que a família reconheça a problemática do seu idoso, dê oportunidade a ele de se tratar, dê oportunidade a ele de ter um espaço de psicoterapia, alguém que ainda queira escutá-lo, nem que seja para ouvir as velhas histórias da infância, da adolescência, de sua juventude, do seu namoro, de quando ela se sentia uma linda garota, e por que não? Ou até falar de seu sofrimento que ninguém quer ouvir, das suas dores que ninguém quer ouvir. De novo vai falar disso, de novo vai falar da dor de coluna, da pressão, da diabetes. Então, alguém que está ali e ele pode falar tudo o que ele quiser. Não é? E viabilizar essa qualidade de vida, sem taxar o seu idoso do chato, do rabugento, aquele que não precisa fazer nada. Também nós vamos tentar tolerar até chegar o dia do desencarne. É cruel falar assim, mas isso acontece. Nem todo jovem sabe respeitar o seu idoso. Nem todos. Infelizmente, nem todos. O papel da família acho que vai em todos os casos, né? Aí a família entra como fundamental. A família não tem que entrar como aquele que vai ver o seu depressivo como um coitadinho, um bichinho. Super protegê-lo, infantilizá-lo, né?
deixá-lo mais impossibilitado ou desacreditar nele, no potencial que ele pode guardar dentro dele. Então, é fundamental a família reconhecer que ali não é manha, como alguns dizem, não, é manha, ou preguiça. Quantas pessoas, ou relaxadas também, é muito comum uma dona de casa, um marido, uma mãe ser taxada de relaxada, preguiçosa, quando na verdade ela está num quadro depressivo. E aí, nisso, a crítica vai aumentando, ela vai se conscientizando daquela má informação, vai absorvendo como de fato sendo que não tem valor, que não tem importância, que realmente ela não traz contribuição mais para nada, né? E aí é quando chega em graus mais avançados da depressão, independente de ser de criança, adolescente, ou do jovem, da pessoa madura ou do terceira idade, que a depressão, quando se avança muito, ele começa a desejar assumir. Ele quer sumir, desaparecer. Ele não fala a princípio, eu quero morrer. Ele diz, eu quero sumir, eu quero desaparecer. Eu queria piscar o olho e não existir. Eu queria abrir a porta da minha casa, sair andando, sumir, sem ninguém saber para onde eu fui. Então ele busca primeiro esse sumiço, eu digo assim, ser deletado, abduzido. Depois ele vai começando, às vezes, até ter medo de morrer. Que às vezes o medo de morrer é o desejo de morrer. E, avançando mais, começa a pensar na morte. Mas o deprimido, quando pensa na morte, chegando a desejar o seu suicídio, a cometer o suicídio, ele não faz isso apenas porque ele quer se autodestruir. Alguns casos de depressão, ele se mata porque ele tem em si uma forte pulsão agressiva. A pulsão de morte, a pulsão agressiva é muito intensa, mais do que a pulsão de vida. Então, ele conspira contra ele mesmo. Ele tem pulsão agressiva muitas vezes também com relação ao outro. Mas como ele não pode matar o outro, ele incorpora o outro em si e se mata. Porque quando ele mata uma grande massa. Quando um filho se mata, ele mata uma mãe. Ele mata uma mãe nele. Ele não pode matar a mãe, mas quando ele se mata, ele mata essa mãe. Uma mãe de um filho suicida. Ela carrega uma dor eterna. Quando um pai, um filho que assiste à morte de sua mãe, ele mata o outro também. Então tem nesse ponto máximo que se chega no quadro depressivo, que é o suicídio, tem a pulsão agressiva. Muitos têm a agressão ao outro e a agressão a si mesmo. O desejo de destruir o outro, mas o desejo de destruir o seu próprio eu. E muitos, quando se matam, ou que buscam a morte, quando muitas vezes perguntam, e por que morrer? Né? Porque eu quero a paz. É tão frequente isso eles dizerem, porque eu quero a paz. Eu estou cheia de sofrer, eu estou cheia de sentir dor, eu estou cheia desse sofrimento. Olha, é uma angústia tão profunda, é uma dor no peito, é o coração apertado, parece que vai sair pela garganta. É um sofrimento tão grande que eu quero a morte. Então, ele não quer a morte como uma escolha de algo ruim. Muitas vezes ele quer a morte como a escolha de algo que pode lhe tirar daquele sofrimento. Aquele que procura um apoio e que tem a oportunidade de escutar de um profissional, principalmente se for ligado a uma visão espiritualista, de que aquela busca da paz, ele não vai encontrar. Que o suicídio não é a saída. Que o suicídio não vai trazer para ele o mundo colorido que aquele não tinha. Que o suicídio vai trazer para ele a paz que ele aqui não conquistou. Que o suicídio não vai dar a ele a saúde que até então não pôde usufruir dela. O suicídio vai apenas intensificar o sofrimento. Porque na passagem ele vai descobrir o quê? Estou com todas as dores, estou com todos os sofrimentos e ainda agora com mais culpa, porque nem me livrei do problema e ainda por cima estou trazendo ele e a culpa de ter me matado. E quantos que ao cometer o suicídio
querem voltar. Mas aí, para onde? Para que corpo que não lhe serve mais? Então, vem um sofrimento ainda maior, porque vão se dar conta de que a vida continua, que o problema no desencarne não foi resolvido, a depressão continua e ainda mais agravada por se dar conta do crime que cometeu. E aí vem o arrependimento, a culpa e tudo mais. Então, é fundamental esse reconhecimento de um quadro depressivo e que se possa viabilizar, que a família tenha essa humildade muitas vezes. Eu já vi pessoas dizerem, não, aqui em casa não tem depressão. Pode ter na casa dos outros, na minha casa não tem depressão. Se tiver, tenta minimizar, esconder, é mãe, é safadeza, é fricote, mas não é depressão. E tenta encobrir isso. E quantos que pedem socorro, tentam mostrar que estão mal, quantos simulam um suicídio. Não porque já querem morrer, mas porque querem dizer, olhem para mim, cuidem de mim, façam alguma coisa por mim, eu não estou bem. Quantos jovens dão recados aos seus pais? Que eles acordem, que eles vejam e que tratem. E aí, muitos fazem de conta que não vê, até para não se sentir responsável pelo sentimento do outro, né? Mas se a família se une nessa hora, assume a responsabilidade, porque eu digo que no começo, o deprimido para ser levado por um tratamento é igual a criança quando tem que se levar para o médico. Se for perguntar a uma criancinha se ela quer ir para o médico, ela não vai querer, ela vai querer passear. Ela vai para uma praia, ela vai para um parque, ela vai para uma lanchonete, aí ela quer ir. Mas se for perguntar a uma criancinha, ela não vai querer ir para o médico. Para quê ir para o médico? Ainda mais se todo mundo ameaça com a tal da injeção, né? Então, vai tomar remédio, vai tomar injeção, se não comportar, olha, leva para o médico. Infelizmente, tem mães ainda que ameaçam um filho para ele se comportar, dizendo que vai levar para o médico ou para o dentista. E os coitados depois sofrem por conta disso, né? Termina virando o papafilho da história. Então, seria importante que a família reconhecesse, admitisse, cooperasse com os profissionais que acompanham, porque muitas vezes a própria família diz, não, de jeito nenhum, psiquiatria é coisa de louco, psiquiatria vai passar remédio, vai deixar a pessoa dopada, impregnada, tem efeitos colaterais, olha, a bula é gigantesca, tem cada efeito colateral. E aí, quando muitos chegam e perguntam assim, remédio? Não, olha, vai trazer um prejuízo. Eu disse assim, a depressão também traz. Não, mas tem muitos efeitos colaterais, eu fiz a depressão também. Mas olha, vai dar tal sintoma, pode dar boca seca, o intestino mais lento, tal, vai gerar dependência. Primeiro, o antidepressivo não dá dependência. Quem dá dependência, usando por um tempo longo, bastante longo, é o ansiolítico. Mas o antidepressivo ele não vai dar dependência. E sempre acompanhado por um médico responsável. Então, aí disse, não vai dar prejuízo, não vai dar efeitos colaterais. Aí eu fiz pular do último andar do prédio, é um efeito colateral também bem pesado. Tomar veneno de rato também dá um efeito colateral bem pesado. Cortar os pulsos, dar um tiro no ouvido, dá um efeito colateral tão intenso que dura várias encarnações para recompor um perispírito destruído. Quantos seres que têm que reencarnar por períodos curtos, de fase só uterina, ou no passo da infância, para reconstruir perispíritos destruídos de vidas anteriores. E vem com aquela oportunidade de viver, mas porque o bebê viveu tão pouco tempo, só com tantos meses na barriga, ou tantos meses depois que nasceu. Foi a oportunidade que ele teve de reconstruir a sua imagem, reconstruir seu corpo perispiritual, não é? Por conta de grandes danos quando se chega a um quadro de suicídio. Quais são as opções de tratamento que tem hoje? Você falou da medicação, tem as terapias, mas quais são a gama de tratamentos hoje que o depressivo dispõe? Por incrível que pareça, algumas pessoas dizem assim, vá passear, vá viajar, faça uma excursão, vá para um barzinho, arranje um namorado. Mas que maravilha, né? Isso é bom, maravilha, mas não para quem está deprimido. Primeiro que não vai sentir sabor em nada.
Nada cheira, nada tem sabor, nada tem interesse, ele pode até ir feito uma máquina, mas nada ele vai se envolver. Depressão não se trata com passeio no shopping, nem com compra de tantas bolsas, sapato que foi lançado, ou um cruzeiro pela Europa. Depressão se trata, eu digo, com 3 pontos básicos, primordiais, que até eu digo assim, eu imagino como, aqui tem um tripé, eu imagino como esse tripé aqui, ele está sustentando bem, porque ele está apoiado em 3 pernas. Se eu tiro agora uma perninha, ele não vai ficar fixo, equilibrado, como se ele tendo 3 pernas. Aí o que é que eu faço essa comparação para os clientes? Comparo com um banquinho de 3 pernas. Se eu tiro uma, eu não vou ter a mesma sustentação. Aí eu chamo esse tripé de quê? Psiquiatria, psicologia e a espiritualização, a evangelização, um suporte de um segmento religioso. Não sei, até pela falta de experiência, se outros segmentos fora da doutrina espírita pode atender como a doutrina atende. Mas, se outra pessoa foi e se beneficiou, ótimo. Porque um dos casos também bem difíceis de serem tratados com depressão são as pessoas que não creem em nada, que não têm nenhuma crença, onde não tem como se sustentar, onde não tem uma espiritualidade de forma alguma, onde são materialistas, a vida aqui encerra, a vida não continua, Deus não existe, são pessoas que estão ocas, vazias. Estão soltas em um nada, em um vazio profundo. Então elas não têm um referencial, elas não têm o consolo de que a vida continua e que um dia ela pode ter chance de se recuperar. Então, mas se ela dá essa abertura de uma religiosidade, independente de qual seja, então eu reforço. Trazendo para o nosso caso, sendo espírita, acompanhamento psiquiátrico com a medicação, sim. Não é vergonha para um espírita tomar medicação. Não é vergonha admitir, no momento, eu estou precisando de um antidepressivo. Eu estou precisando de um ansiolítico. É necessário essa humildade, esse reconhecimento de que eu estou na matéria e minha matéria, nesse momento, necessita muitas vezes de uma química. Poderia não estar com depressão e nem precisar nada disso, que ótimo, mas se eu estou. Aí eu comparo, se eu sou hipertensa, eu não vou ter que tomar remédio para pressão e pelo resto da vida? Se eu sou diabética, eu não vou ter que tomar um remédio para diabetes pelo resto da vida? Além dos cuidados da alimentação, do exercício físico e tudo mais. Então, se eu sou uma pessoa de uma estrutura depressiva, por que eu não posso tomar um antidepressivo? Por que tem que ser uma vergonha? Uma desmoralização, às vezes, para a família, que até esconde que está tomando antidepressivo. Quantas mulheres escondem seus maridos que tomam antidepressivo? Quantos? Porque admitir que toma antidepressivo é como assim um fracasso total. E um espírito, então, que desmoralização, é pouca fé. Nossa! Espírita que toma antidepressivo é porque não tem fé, porque não acredita na doutrina, é condenado, é julgado. Em todos os casos, sim, né? Recentemente até o Padre Marcelo admitiu ter a depressão e foi julgado, né? Então, como é que um homem de Deus, isso, homem da fé, isso. teve depressão? Somos humanos, a gente não está na condição divina, a gente está na condição humana. E como condição humana, nós somos vulneráveis a tudo isso. Uns momentos mais fortes, outros não. Uns momentos mais firmes, mais de pé, com mais discernimento, outros mais abalados. Então, a gente não está numa linha constante, nós oscilamos. Agora, que essa oscilação não seja tão abrupta, né? Que essa oscilação seja mais tênue. Então, vem o tratamento pela psiquiatria, com a medicação, e pelo psiquiatra, também tem isso. Tem pessoas que têm vergonha de ir a um psiquiatra. Então ela vai pedir ao cardiologista, ao neurologista, ao ginecologista, ou então vai passar ali na urgência de hospital tal e vai dizer, doutor, eu já estou no tal remédio, mas acabou, eu não achei meu médico. Dá para prescrever? Infelizmente, eles prescrevem. Mesmo sem ser o cliente e sem avaliar o quadro, naquele momento, do quadro depressivo que ele se encontra. E prescreve, às vezes, receitas que já estão sendo usadas há 10 anos.
sem reavaliar se aquele medicamento ainda é o adequado para aquele momento. Então, que a medicação seja passada e acompanhada sistematicamente, normalmente de 2 em 2 meses, pelo psiquiatra. De início vai com mais frequência, depois vai estendendo mais de 2 em 2 meses. Mas que seja acompanhada e reavaliada constantemente pelo profissional responsável por essa área. Cada um no seu canto, né? Então, a psiquiatria. A psicoterapia é indiscutível. Ela precisa. Por quê? A psicoterapia, ela vai trabalhar, independente de eu acreditar ou não em reencarnação, independente de eu acreditar que a vida continua, de eu ser espiritualista ou não, a psicoterapia, ela vai trabalhar a minha psique. Pronto. Ela vai favorecer, viabilizar uma reestruturação emocional. Se ele não acredita que a vida continua, que continua, então quando ele desencarnar, ele vai ver que já teve um benefício sem nem saber que estava com a poupança já guardada para ele, não é? Então ele já vai ser beneficiado. Então a psicoterapia, ela vai dar essa oportunidade de tratar dificuldades emocionais, culpas, ressentimentos, sentimentos de perda, de frustrações, vividos não só desta vida, mas de vidas passadas. Aí pode dizer, então seria o caso de fazer regressão de memória, terapia de vidas passadas? Nem sempre isso ajuda. Às vezes é só curiosidade. Então, o que fica de você é a sua psique. Eu digo que é a caixa preta do avião. Está lá toda a história. Toda a viagem está representada, está computadorizada na caixa preta. Nós temos nossa caixa preta. É a nossa psique. Então, mesmo que eu não vá no olho d'água, não descubra a fonte deste rio, de saber qual foi a causa em 1, 2, 3 encarnações passadas, mas o que eu trago já é o bastante para eu trabalhar. Ela vai se manifestar no meu dia a dia, no meu cotidiano. Então, o que eu preciso é trabalhar minha estrutura emocional. E junto com isso, aí vamos entrar o que a doutrina espírita pode viabilizar. Então, ela vai viabilizar muito. Por quê? Não, uns querem ir para o tratamento espiritual, apenas procurar um médium que ele acha assim fantástico, poderoso, e vai resolver meu problema. Eu digo, não existe tratamento espiritual mais significativo, mais profundo, que opere mais mudanças do que a evangelização. No Evangelho do Cristo ali está um código de ética, de moral. É uma cartilha da vida, onde nos ajuda a vencer nossas dificuldades, nossas imperfeições, nossa vulnerabilidade. E isso é uma construção lenta, lentíssima. Mas se eu não começo, eu não alcanço nunca. Então, a doutrina vai viabilizar a evangelização. Vai favorecer o tratamento espiritual, atingindo não só aquele que vai, que procura, mas todos aqueles que podem estar junto com ele. Por quê? Aí você pode perguntar, então a depressão é questão só da pessoa ou espiritual? Né? E aí eu digo, junta a fome com a vontade de comer. Né? Junta a fome com a vontade de comer. Eu só sou obsidiada, eu só sofro interferência naquele ponto que eu sou vulnerável. Eu não posso atribuir uma culpa ao obsessor, eu não posso atribuir a culpa que a minha depressão é de um espírito vingativo, de um espírito que está querendo me prejudicar, se eu não tenho em mim essa porta aberta. Então, nenhum obsessor vai me induzir à prostituição se eu não tenho tendência à prostituição. Nenhum vai me induzir ao roubo se eu não tenho tendência ao roubo. E todo mundo só pensa que a pessoa pode ser obsidiada por um desencarnado. E que meu processo depressivo é uma influência do espírito sobre mim. Mas ninguém pensa que eu posso estar obsidiando o desencarnado. Eu posso, com meus sentimentos negativistas, pessimistas, baixa autoestima, desmotivação, eu estar atraindo para próximo de mim pessoas desencarnadas que desencarnaram dessas condições, que estão em quadros depressivos, que estão nesse tipo de sintonia e que capta o meu sentimento e as minhas emoções e vem para próximo a mim, não porque quer me prejudicar, mas porque se sentiu identificada com os meus sentimentos. Então, não só eu sofro o processo obsessivo,
mas eu posso obsidiar o desencarnado. Então não adianta ficar querendo, a obsessão é culpa, perdão, a depressão é culpa de uma mediunidade ou é culpa de um obsessor? Vamos tratar nossa psique, nossa estrutura emocional, nos tornarmos mais fortificados, mais evangelizados, nos conhecer, fazer o que tanto Joana de Ângeles fala, né? A reforma íntima, a grande reforma íntima, vencer as nossas imperfeições, é o maior tratamento. O passe, água fluidificada, o tratamento espiritual, enfim, a casa espírita, com outros segmentos, vão ajudar. E a nossa doutrina favorece tudo isso. As campanhas, né? Tem gente que quer se tratar de uma depressão apenas indo para o médico, vai chegar lá, dar um passe, e o obsessor vai conversar com ele. Aí eu digo, quer tratar de uma depressão? Vamos para a rua. Vamos fazer campanha do quilo? Vamos fazer enxoval? Vamos trabalhar no departamento de arte? Vamos ajudar na casa, que isso trata a depressão e educa a mediunidade. A gente está chegando nos momentos finais, que já está com o tempo estourado, mas me deram uma moratória de 10 minutos. Então, a questão é a seguinte, você falou do médium aí, e aí a pergunta que eu deixo agora é, o médium, uma vez que ele tem consciência que está em estado de depressão, qual é o procedimento mais adequado? Se afastar do trabalho mediúnico? Não podia encerrar esse nosso momento sem você fazer essa pergunta, porque esse é o que me arrepia. Muitas pessoas procuram a casa espírita com sintomas depressivos que muitas vezes são semelhantes a quadros de mediunidade. Só que ainda existe casas espíritas que, chegando uma pessoa lá, pedindo ajuda, com esses sintomas, a tendência é logo o quê? Mediunidade. Corre no grupo mediúnico. Tem que trabalhar a mediunidade. Como? Como eu posso trabalhar a mediunidade se eu não sei nem quem eu sou? Se eu não conheço o meu psiquismo? Se eu não estou bem emocionalmente? Ah, eu posso dizer assim, eu sonho em ser médica. Ah, meu sonho é ser cirurgiã. Ok. O meu sonho não basta. Eu tenho que estudar, eu tenho que me especializar para poder entrar no bloco cirúrgico. Se eu quero ser professor, isso também não basta, eu tenho que estudar. Eu tenho vocação para música, isso não basta. Eu tenho que estudar música para adquirir não só as habilidades que eu trago, mas adquirir técnicas, saber como conduzir da melhor forma. Enfim, eu tenho que me reciclar, eu tenho que me aprimorar. Por que que o médium tem que ser imediatamente levado para grupo mediúnico? Ah, o que é que vamos ver? Médiuns completamente desarmonizados, complicando em momento mediúnico, atraindo só pessoas num nível de sofrimento que não vai ajudar muita coisa, misturando a psique do médium com a psique do desencarnado, fazendo reuniões mediúnicas muitas vezes difíceis. O convívio com os outros colegas, os irmãos no grupo mediúnico também difícil. Então, seria importante que as casas espíritas tivessem essa sensibilidade, que diante de um quadro onde ele imagina que possa ter mediunidade, mas abra também a possibilidade de que haja ali uma desarmonia emocional. E que o fato só de ter mediunidade não basta. Então, que em primeiro lugar, receba esse ser que chega, indique para um tratamento espiritual, para os trabalhos sociais da casa, para os grupos de estudo e, fundamental, estudo da mediunidade. O estudo da mediunidade é indispensável para se entrar em grupo mediúnico. E quando se já está em grupo mediúnico, que o médium apresenta um quadro depressivo, ele tem que ter a humildade do momento de dar e do momento de receber. Do momento de servir, mas também dos momentos que ele tem que estar aberto para receber ajuda de alguém, inclusive da espiritualidade. Para não dificultar mais ainda o trabalho do plano espiritual usando aquele método. Ele não tem que sair da casa espírita. Quando se deveria pedir que o médium se ausentasse, não é se ausentar do centro espírita, é se ausentar dos trabalhos mediúnicos, temporariamente,
ir para o tratamento necessário do psiquiatra, do psicólogo e permanecer na casa, muito perto, muito próximo dos trabalhadores, dos irmãos de trabalho, em vários setores. Aí sim, aí eu vejo um avanço. Harmonizou-se, está bem novamente, volta para o grupo mediúnico. Mas, infelizmente, algumas pessoas pensam que estar em grupo mediúnico é um dos pontos de tratamento para médium, quando não é. Então, precisaria desse esclarecimento, dessa humildade, desse reconhecimento de quem dirige um grupo mediúnico e do próprio médium, de que naquele momento ele tem que se ausentar. Se eu sou uma funcionária pública ou particular, se eu sou médico ou psicólogo ou professor e eu estou doente do corpo ou da alma, eu não tenho uma licença? Eu não me afasto temporariamente para me tratar, me restabelecer, para poder eu voltar a ter uma aula, dar uma aula bem dada, eu atender meus clientes, eu atender o público. Se um profissional, por que um médium não pode viver isso também? Então, é importante esse esclarecimento das casas espíritas. Cobrar mais, esperar mais, endossar mais na reforma íntima dos seus médiuns, né? Oferecendo o estudo e o tratamento dentro da própria casa. Eva, agora nós encerramos. Lhe agradeço mais pela sua participação, ter aceito o nosso convite e vamos agendar logo o próximo, porque são muitos assuntos que a gente precisa conversar. Lhe agradecemos também. Muito obrigada. A Casa Viana de Carvalho agradece essa oportunidade. Quem quiser procurar a nossa casa, fazemos atendimento fraterno na quinta-feira à tarde e no sábado de manhã. Estamos lá, como também oferecemos o tratamento, não só atendimento fraterno, mas o tratamento espiritual no sábado pela manhã e o atendimento fraterno quinta e sábado, né? Então, mas que procure também os profissionais da área, a psiquiatria, não vai ser vergonha, desmoralização, né? Nem vai tirar o mérito quando atingir a melhora, vou dizer, mas se eu melhorar foi o remédio. E procurar a psicoterapia, que essa pode, inclusive, ter continuidade no plano espiritual. Então, ótimo. Então, espero que vocês tenham gostado, que tenham conseguido tirar as dúvidas de vocês aí. E a gente fica por aqui hoje, convidando vocês a domingo que vem estar junto com a gente para mais um Ponto a Ponto. Boa semana para todos e até domingo.